somos observadores da vida e, diante das nossas observações, com todos os contextos que a gente tem, todos os conhecimentos, os estudos e a própria bagagem, experiência de vida que cada um traz, tudo isso numa mente, em tese, desperta, atenta, observadora dos fatos e das realidades, com potencial para fazer associações, faz com que a gente perceba determinadas coisas e, ao percebê-las, associe todas elas. E aí, quando a gente faz esse tipo de link mental, é muito comum a gente perceber um lado oculto atuando sobre a vida. E aí, por que a gente escolheu esse tema hoje? Durante o carnaval, eu dei uma isolada. E aí, quando foi na sexta-feira, depois do carnaval, que eu voltei do meu isolamento, eu fui me inteirar, entrei na internet e fui me inteirar de como tinha sido o carnaval. O Fábio brincou hoje comigo que ele ia ficar aqui na live representando os defensores do carnaval. Mas eu também sou defensora do carnaval. Eu gosto de carnaval, dos desfiles, da escola de samba, sempre gostei. Já comentei isso recentemente no nosso grupo do WhatsApp, vinculado ao canal Estagiários do Caos, que eu aprendi muita coisa de história. Eu aprendi história do Brasil, história do mundo, muito mais assistindo enredo de escola de samba do que no banco da escola que eu estudava. Então, assim, a gente não vai aqui demonizar carnaval, nem demonizar a escola de samba, nada disso. Vamos fazer uma observação do lado bom e do lado ruim do que tem no inconsciente coletivo associado ao carnaval. E aí, quais foram as minhas observações a respeito disso? De manhã, na sexta-feira de manhã, eu abri o meu Facebook e a primeira coisa que apareceu foi um vídeo da Lúcia Helena, lá da Nova Acrópole, falando sobre o poder de atuação inconsciente da música. Ela falava que a gente precisa escolher a dedo o tipo de música que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente canta, dança, né? O tipo de música que a gente consome, porque ela tem um poder imenso e profundo de atuação sobre nós, do ponto de vista inconsciente energético. E acho que isso é óbvio. Tem músicas que a gente escuta que são em tons mais baixos, que leva a gente para uma melancolia, para uma profundidade, para uma reflexão, para um estado, às vezes, até depressivo. Em geral, aquelas músicas que são feitas em notas, em tons mais baixos, elas meio que naturalmente conduzem a gente para esse caminho. Em contrapartida, tem música que é feita em tom mais alto, em tom mais agudo, e muitas vezes ela tem um poder de influenciar a gente pelo lado da energização, de trazer ânimo, de trazer disposição. É uma observação pessoal, não tem nenhuma fundamentação científica no que eu estou falando, mas é a minha percepção pessoal da música atuando sobre mim. E aí eu assisti esse videozinho de manhã. No decorrer do dia, eu fui pesquisar sobre os enredos das escolas de samba e eu percebi que todas elas, a gente tem, no total, juntando Rio e São Paulo, um total de 28 escolas. 21 falaram de temas africanos. Uma delas, especificamente, citou na letra do samba enredo Orumilá, Olodum, Orum, Ifá. Então, assim, isso me chamou a atenção. Do total de 28, 21 falaram desses contextos. E aí, tanto as escolas de samba quanto os comentaristas do desfile, para comentar a letra, para comentar as fantasias e as alegorias, eles falaram o tempo inteiro durante o carnaval sobre esses temas. E aí eu fiquei pensando assim, olha que interessante. Essas escolas de samba que trabalharam esse tema no Carnaval de 2025
normalmente elas começam a preparar o desfile um ano antes. Então, em janeiro, fevereiro de 2024, esse tema, na minha percepção, ele já estava povoando o inconsciente coletivo. E aí eu fui pesquisar um detalhe e eu percebi o seguinte, das palestras que eu venho assistindo do Rogério na Revelação Cósmica, do Jean Valjean, de agosto de 2024 para cá, ele tem praticamente, em todas as palestras que ele faz, feito links com os temas das mitologias africanas, com esses nomes, Orumilá, Ifá, Oruns, Oloduns. Então, isso também me chamou a atenção. E aí, eu anotei aqui as coincidências, que eu não acho que são coincidências, né? Outra coisa que eu percebi foi o seguinte, do total de 28, 21 falaram de temas africanos. As outras, teve uma que falou de IA, de tecnologia, de robótica e de transexualismo, de transgêneros, de pessoas associadas, de personagens associados ao tema africano, junto com o tema transgênero. E aí, teve outra, mais uma ou duas, que falaram sobre defesa espiritual. E aí eu fiquei olhando assim, 28 escolas, Rio e São Paulo, na totalidade, falando de temas que de agosto de 2024 para cá, têm sido temáticas intensamente abordadas nas palestras do Rogério, dentro do IEA, dentro do órgão, dentro de todo o contexto que ele atua e que ele fala. E aí eu fiquei me perguntando assim, tem uma atuação do inconsciente coletivo nisso? Será que é para o bem ou que é para o mal? E aí, quando eu me fiz esses questionamentos, eu fiquei pensando assim, olha só que coisa interessante. A gente vê, na nossa cultura geral, as pessoas demonizarem o carnaval, demonizarem a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, demonizarem as culturas africanas de uma forma geral, e a gente vê, dentro desse contexto de demonizações, pessoas religiosíssimas, católicas, evangélicas, de diversas religiões, em nome de uma necessidade de subsistência, de sobrevivência, trabalhando dentro das escolas de samba, dentro da estrutura que prepara o carnaval, na composição dos sambas, na composição das fantasias e das alegorias. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem todas essas demonizações que eu citei, desfilando. E aí eu me lembrei de uma outra associação, que é uma cultura geral, que cai nessa mesma análise. O Ano Novo, todo mundo se veste de branco, todo mundo pula 7 ondinhas, tem toda uma ritualística que todo mundo que demoniza a cultura africana pratica. E eu não sei até que ponto todo mundo sabe ou não sabe, se é consciente ou inconsciente, que essas práticas de Ano Novo estão associadas com uma fundamentação na cultura africana.